colonização portuguesa, ou seriam atribuíveis a um status maior, que seria o afã predador do capitalismo, não? Em que tudo se compra e tudo se vende. Compram-se as vontades, compram-se os corpos, compram-se as terras e o dinheiro faz tudo. Sim. Então, realmente é um problema da colonização portuguesa ou é um problema mais geral? Eu acho que é uma coisa de geografia, assim, que é como Moçambique, um país pobre, vizinho com a África do Sul, que era, talvez até hoje, o país mais rico da África. Então, lá na África do Sul, você tem dinheiro, em Moçambique, mão de obra barata, então tem ligações. Eles usam. E a África do Sul precisava o quê? Portos. Então eles usavam o Maputo como porto. Então tinha uma ligação, já no século XIX, de sul-africanos indo para Maputo. E como eles tinham um sistema de apartheid na África do Sul e não em Moçambique, então Moçambique virou mais livre. Então a gente pode usar a palavra playground. Então, como se diz em português playground? Campo de jogo. Assim, um país, uma cidade, Maputo, para se divertir. Assim. Então, isso é claro que isso também tem a ver com a economia, porque se Moçambique fosse um país rico, os homens e as mulheres de Moçambique não vão se vender para os sul-africanos. Mas como eram pobres, sim, eles aceitam essa coisa de ligação com o dinheiro, assim, começou a prostituição. Assim, prostituição tem em Botswana também, em outros países, mas foi mais marcante em Maputo, porque Maputo era assim, o lugar para fim de semana. Em Maputo tinha um cassino. Era proibido jogar na África do Sul, porque são muitos cristãos, mas em Maputo pode. Então Maputo criou essa ideia, aqui pode. Assim, então acho que essa que tem a ver com o capitalismo, claro, mas é mais essa geografia, que é vizinho da África do Sul. Por isso, Maputo virou assim, tipo Havana da África. Assim, um lugar que você, como Havana, você não podia fazer isso em Miami, mas em Havana você pode. Então essa ligação, eu acho que criou Maputo, assim, nesse sentido. Isso não é apenas sul-africanos, são os europeus também. Os europeus sim, também. mas começou, europeus e europeias. Sim, começou com o sul-africano, da Rodésia, os países que estavam em volta, que falavam inglês. Começaram com eles. Hoje em dia são suecas, norueguesas, holandesas, homens e mulheres da Europa que vão para Moçambique para se divertir, para aventuras. Assim. Muito bem. Agora seria a vez de Macau. Vai fazer... Não vai fazer... Macau! Estivemos a falar, mas... Bom, a respeito disso que estávamos a falar de que os países eram mais livres, Moçambique era mais livre do que na África do Sul. Lembro que há algum trecho que diz que a religião dos boias, por exemplo, o calvinismo não permitia certas coisas, depois permitia em Moçambique. E também acho um paralelo em Macau, que diz no capítulo: Macau deixou de ser uma melancólica Pavónia portuguesa para se transformar na traseira pecaminosa de Hong Kong. Não há também aí de certa maneira, a situação destes países está propiciada pelas colónias inglesas, que também aproveitaram, como eram mais ricas, aproveitaram para aproveitar-se da pobreza ou menos fortuna das colónias portuguesas? Sim, claro, os ingleses eram mais fortes, tinham mais recursos, mais organização. O que faltava a Portugal era poucas pessoas, poucos recursos. Então, por isso, Macau era uma cidade assim, melancólica, não tinha como Hong Kong, que virou, não o centro do mundo, mas em Ásia, tipo a Suíça da Ásia, assim, com dinheiro.
Porque os ingleses eram um colonialismo diferente, os portugueses não tinham esses recursos. E por isso, assim, ficou melancólico, devagar, e só começou a gerar dinheiro quando chegaram esses grandes homens de Las Vegas, assim, investimentos, assim. Então Macau, como hoje em dia, só tem nem 30 anos, assim, uma explosão de dinheiro, porque já nos anos 80, 90, Macau não é, tinha um cassino lá, alguns restaurantes portugueses, assim, mas não era como hoje, que eles estão colocando mais areia, areia, areia para construir mais cassinos. Hoje em dia tem 42 cassinos em Macau. Assim. E o pessoal de Hong Kong tem um ponte agora, então pega um ponte de Hong Kong e vai para Macau para jogar. Em Hong Kong não tem cassinos, nem na China. Ou você queria saber outra coisa? Foi isso? Sim, quer dizer que afinal também não é atribuído lá a Portugal, também o colonialismo dos outros países também contribuiu à situação atual. Sim, o colonialismo faz isso. Assim. Com certeza. Tem-se falado muito também na diferença entre o colonialismo português, ou mesmo o hispânico, e o colonialismo inglês, que é mais... Acho que num trecho do livro qualquer coisa de que a diferença entre um colonizador inglês e um português é que se está um preto a afogar, o inglês fica lá a ver como afoga, e o português no último momento rescata. Sim, exatamente, porque é difícil falar sobre isso, porque o Salazar tentou assim, falar sobre o português como bom colonizador. A gente somos diferentes. O Gilberto Freire falou do luso-tropicalismo. Olha, nós portugueses somos melhores, porque já estamos acostumados com calor, nós somos como os britânicos. Sim, verdade. Tem uma diferença grande entre os portugueses e britânicos. Mas a maior diferença, eu acho, que é o britânico chegou em Quênia com a esposa e mandou todo mundo trabalhar. Assim. O português chegou em Moçambique tentando trabalhar com o outro. Eram mais ligações entre os portugueses. E claro que tinha apartheid em Moçambique também. O português podia ir para o campo e pegar 10 moçambicanos e olha, você vai trabalhar para mim de graça. Mas mesmo assim, eles fizeram filhos juntos, registraram os filhos, casaram com os moçambicanos. O britânico não fez isso. Assim, ele fez afastado, na Índia também. Assim. Então, essa eu acho que é a grande diferença dos portugueses. Mas falar bom colonizador, não. O colonialismo não é bom. Não é bom. Mas a grande diferença é lá que os portugueses misturaram. Misturaram. O inglês não misturou. Chegou lá para pegar o riqueza e foi embora. Assim. Ok, a gente vai encher aqui uma vez. Vamos lá. Eu gostei muito do capítulo de Timor-Leste, fora a desgraça da... Senhora, um pouco, por favor. Bom, o que fala da invasão indonésia, mas sobretudo gostei da anedota do mordomo inglês. É o português. O português, desculpe, e as intrigas palacianas. Sim. Na caça dos Kennedy, com a Jacqueline Kennedy, achei muito engraçado. Mas bom, a minha pergunta é quando a Fretilin decide fazer frente à invasão indonésia, por que acho que decidiu adotar a língua e a religião do colonizador, quando no mesmo livro diz que só havia, acho que, 5% de pessoas que falavam português e 20% de pessoas católicas. Por que acha que adotaram essa posição de reivindicar uma língua e uma cultura portuguesa e uma religião? Sim. E não a deles próprios? Sim, não, essa é uma coisa muito interessante, porque eu acho que não tem outro país no mundo que optaram para pegar a religião
e a língua do opressor. Não, eu acho que não tem no mundo assim. Mas eles fizeram, porque durante a invasão da Indonésia, português era a língua entre a guerrilha. Então era uma língua secreta que só eles falaram. Então português virou uma língua contra os Indonésia. Então uma língua de freedom, de liberdade, assim. E a Igreja Católica ajudou muito durante a guerra, porque para países como a Suécia, a Inglaterra, os Estados Unidos, estavam nem aí para a guerra da Timor-Leste. Era uma coisa para a Indonésia resolver. Porque a Indonésia é o quarto maior país do mundo por habitantes. Então os países não queriam brigar com a Indonésia por causa de um Timor-Leste, um país pequeno. Mas a Igreja Católica fez. Então o Papa foi para lá. Quando era um massacre em Santa Cruz, as igrejas em Portugal, talvez aqui em Galícia, também estava cheio de velas, assim. Então é claro que uma população que está sentindo oprimido mesmo da Indonésia, claro que, olha, você está ajudando, vocês são católicos, então eu quero ser católico também. E hoje em dia é engraçado, Timor-Leste é o país mais católico do mundo. Acho que 97% que são católicos. Em Portugal é 85%. Em Itália, 80%. Então, esse país que deveria ser muçulmano, ou da crença deles, virou um país mais cristão do mundo. Assim. Então, é um exemplo raro do Timor-Leste. E os seria Angola? Angola. Angola, nós temos uma pergunta para te fazer. Qual foi a tua experiência no bairro de Lata, em Luanda? Um homem branco, muito branco mesmo. Não, assim, moro 20 anos no Brasil, então estou acostumado com favelas. Mas favela é uma coisa no Brasil e bairro de lata é outra coisa. Bairro de lata é bairro de lata mesmo. Esgoto na rua, não tem água, assim. Quando eu cheguei, o taxista ele falou, você não vai entrar aqui não, né? Sim, porque dentro nessa bairro de lata tinha um ONG italiano, que era uma casa com teto, e com luz, com água, assim. Mas era a única casa e tinha 500 casas de bairro de lata. Eu achei super interessante, porque quero ficar perto do povo, porque só entrevistando, sabe, pessoas do poder, não vai ficar bom no livro. Então, achei ótimo. Então, fiquei lá, falei oi para todo mundo, assim. Até uma noite, pensei, porque eu estava vendo na minha janela que tinha um bar. Vou visitar essa bar. E lá não tinha cerveja como a gente tem em shopping ou em lata. Era, como se chama, de vidro, que eles fazem em casa mesmo. Como se chama? Bolonha? Não. Caneca. Não era caneca, era... a palavra bidon. Assim. Então você comprou um copo de cerveja, ela colocou assim, achei super interessante. Assim. Estava bom. Até chegou um cara lá e falou assim, compra para todo mundo. Não. Compra para todo mundo. Não. O quê? Ele não falou que eu sou branco, mas como você é estrangeiro, deveria. E antes que ele chegou, essa cara que era um pouco bêbado, ele estava falando com os outros, que eram super simpáticos. Mas quando essa cara chegou, eles não me defenderam. Eles não falaram para ele, olha, calma, ele não precisa comprar para nós, não. Ele não falou. Então eu senti, olha, se todo mundo está escutando essa cara, ele é poderoso. Então eu fiz assim, tchau. Foi para... Não foi violência, nada, mas foi uma ameaça, assim, compra para todo mundo. Assim. Então não foi agradável, então nunca mais voltei para essa barra. Ok, eu seria o Brasil. Você que... Sim. Sim, boa tarde. Em relação com a história do Brasil, em relação com a história da escravatura e a preguiça, que foi para mim muito interessante eu conhecer algo que era um sucesso que para mim é desconhecido, locais de Valongo,
a história da escravatura como algo politicamente incorreto, desconhecido no Brasil, era algo que não é falado, Não. porque não se quer falar sobre isso. A discriminação, você que viveu lá no Brasil, é algo que hoje em dia existe também, incluso na educação, nas universidades. Eu percebo alguma gente contou ou falou-me, acredito, de que há diferenças, por exemplo, no acesso aos graus mais técnicos, ou medicina, ou nas universidades, onde a população preta não tem essas possibilidades de aceder como se a população branca. Sim. Realmente há uma discriminação que não é falada, que mais existe, e é algo que tampouco se quer dar demasiada notícia disso, porque politicamente é incorreto. A escravatura, a história da escravatura no Brasil é algo do que não se quer falar, mas está aí. Não, exatamente assim. O apartheid do Brasil nunca foi na lei. Na África do Sul foi na lei, essa você não tem direito de ir. No Brasil foi não, aqui não tem apartheid, mas sim tinha. Até os anos 80, nos jornais, quando estava anúncios procurando pessoas para trabalhar, estou procurando uma pessoa com boa aparência. Essa palavra boa aparência significa branco. Então, os negros não podiam pegar esse trabalho. Até os anos 80. Até os anos, final dos anos 90, não tinha um embaixador, nem alguém trabalhando na Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, que era negro. Só tinha brancos. Então tinha uma exclusão total até Lula chegar no poder. Um pouco com Fernando Henrique Cardoso começou a mudar, mas foi Lula que começou com cotas, falando, olha, você é negro, você talvez não tinha acesso à educação, então a gente vai ajudar você a criarmos mais vagas para a universidade. E criaram, mas o que aconteceu com a classe média branca? Eles ficaram com raiva, porque como a gente hoje em dia não pode trabalhar com cores de pele, então era uma coisa de vontade, falando assim, eu sou negro, quero entrar. E os brancos fizeram isso também. Então, os brancos, classe média, se sentiram ameaçados por os negros que vão entrar, então os brancos também entraram nas cotas, só para sacanear. Assim. Mas, mesmo assim, tem uma universidade, o UERJ, no Rio de Janeiro, e lá quase 50% dos alunos são negros. E em pouco tempo, isso na sociedade dá para ver que mudou alguma coisa. Depois chegou o Bolsonaro, então parou com as cotas. Então todo mundo voltar para a senzala, não era a senzala, mas esse assunto não era atual. E agora Lula está de novo com cotas, então agora está funcionando. Então discriminação existe um pouco no país com os bolsonaristas, mas na política não. O Lula criou um ministério para igualdade racial. Então tem um ministro que trabalha exatamente com essas questões. No governo dele eu acho que 5 pessoas são negros, durante o Bolsonaro, nenhum. Assim. Então, tá melhorando, mas e mesmo assim, minha ex-esposa negra, assim, ela foi, às vezes, maltratada. Assim. Porque é uma coisa, especialmente assim, pessoas conservador, da direita, tem um pouco assim, o negro não tem o mesmo valor como o branco. Assim. Não seria a vez de Portugal. Portugal não quer falar? Inveja era para falar. Ajudas tu? Em relação com a inveja em Portugal. Inveja? Inveja, sim. Sim. Pode ser uma coisa muito interessante, que é o sucesso que eu falava, o que aconteceu com que se chamava sucas, os brasileiros que estavam a viver em Portugal, que eram assim chamados. Desculpa, não entendi. Sim, no livro, o escritor fala de alguns problemas de inveja ou de problemas de discriminação que havia
estudantes brasileiros na universidade. Sim, sim. Exatamente. Sim. Agora estou a lembrar Na Direito, do na sucesso Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, quando eu lembro de um estudante que, como deixou uma casa com pedras, Sim, é grátis se for para tirar um suco que passou à frente no mestrado. Sim, Esse é um exatamente. conceito que para mim chamou muito a atenção. Sim. Isso é uma situação forte de tensão dura de política, digamos, entre minorias. Essa situação que eu penso, ou acredito, que deveu acontecer depois da crise econômica, provavelmente com a chegada de brasileiros. O senhor escritor até percebeu que o melhor também podia existir também, com outras minorias que também existem na República de Portugal, em Portugal. Por exemplo, as outras minorias importantes que vieram do África, como moçambicanos ou angolanos. Não somente com os brasileiros, chamados sucos, um insultante, um palavrão, para falar mal de uma minoria. Sim. Não, essa coisa dos brazucas, essa coisa que aconteceu lá na Faculdade de Direito em Lisboa, era contra os brasileiros. Porque os brasileiros estão chegando em massa em Portugal. Significa que essa aluna que eu entrevistei brasileira, era 29 vagas e 28 vagas foram pegas para os brasileiros. Então foi um português que entrou. E claro que isso cria uma raiva, porque o Brasil é um país muito grande, então tem muitas pessoas inteligentes que vão pegar as vagas. Isso cria uma raiva, uma inveja, assim. Mas outros, assim, moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, não tem, porque eles não chegam em massa. Tem muitos cabo-verdianos em Portugal, muitos que estudam na universidade, mas eles não pegam tantas vagas assim. Mas o Brasil é realmente uma ameaça, porque são muitos. E depois de 2016, assim, você vai para a universidade, você senta lá para comer e você escuta português do Brasil. Assim, é moda, você está aqui agora, né? Sim. Não, mas é moda. Então, mas é sistema de Portugal que é diferente, porque como é assim, as notas lá, você tem que pegar 20 pontos no máximo. E o Brasil é 1 a 10. Então, quem tem 8 em Brasil, automaticamente ganha 16. E dos portugueses, quase ninguém tem 16, porque é muito mais difícil chegar a 16. Então, os brasileiros podem entrar um pouco injusto. Mas esse sistema é português, então Portugal tem que mudar isso. Não é culpa dos brasileiros. Assim, mas mesmo que eles que receberam as pedras. Assim. Esse livro, quando fiz essa entrevista, era 2019, 2020. Então, não sei como a situação é agora, mas eu sei que nas universidades continua cheio de brasileiros. Aliás, acho que a Constituição Portuguesa, não estou certo, tem um artigo da Constituição Portuguesa que diz que os países lusófonos poupam todos os trâmites dos estrangeiros. Quer dizer, você entra diretamente, não como estrangeiro, mas é pelo fato de ser lusófono. Coisa que mas sim, acho que é uma fila. da Constituição Portuguesa, não sei exatamente agora, que você é considerado quase como cidadão nacional. Mas isso pode ser, porque eu estava recentemente agora em Cabo Verde e falei com uma pessoa lá e ela vai entrar numa cota de CPLP, Comunidades de Países em Língua Portuguesa. Então talvez tenha essas cotas que facilita e deixa o português ainda mais com inveja. Né? Mas isso da inveja era dito dos espanhóis. O pecado nacional em Espanha, dizia-se quando eu era rapaz, era inveja. Dizia-se muito em Espanha, que o pecado nacional em Espanha dizia-se. Sim. Inveja contra a Espanha. Sim. Não, inveja aos espanhóis, era um povo invejoso, dizia-se. Sim, sim. Vocês estarão lembrados, dizia muito que a inveja era o pecado nacional espanhol. Ah, é? É. Dizia-se. Tempo lá.
Por favor, tinhas uma pergunta. Ah, sim, é uma pergunta, porque eu fiquei a saber, fiquei a saber por acaso, que a próxima pesquisa do Brandão, achei interessante também a origem do teu apelido, e a origem do teu apelido também achei interessante. Depois, se quiseres, podes contar, que acho que pode ser interessante para aqui para o pessoal. A tua próxima pesquisa é a respeito da saudade. Sim. E estás a andar a pesquisar agora nisto. E eu queria saber se para ti, se com saudade já tens um conceito do que é saudade, se para ti a saudade é um defeito ou é uma virtude. Não quero dizer pecado, não quero dizer pecado, não é quero dizer assim. defeito do caráter. Não sei, assim. Mas para mim saudade é muito... É mais vinculado com migração para mim. Não é de amor. Saudade, você sente saudade de uma mulher, é mais uma coisa de amor. Mas saudade para mim, por exemplo, quando estou às vezes no Rio de Janeiro, barulho de nada, eu queria ir para a Suécia, com silêncio, assim. Então eu estou com saudade. Então esse sentimento que é forte em mim, assim, eu quero comer essa salmão cru agora, assim, essas coisas. Assim. Mas quando estou na Suécia, estou com o saco cheio do silêncio, quero voltar para Rio de Janeiro. Então, saudade para mim é essa coisa de ping-pong, né? Você nunca está satisfeito, assim. Essa que eu estou sentindo, assim. E é verdade isso que os portugueses gostam muito de dizer, os jovens gostam muito de dizer, que a palavra saudade não tem tradução. Eu acho absurdo. Estou certo que em sueco tem de haver uma palavra para dizer saudade. A gente precisa 3 palavras para falar a mesma coisa. Meu Deus. Tem 3 palavras. 3 palavras. 3 traduções possíveis. O quê? 3 traduções possíveis. Não, 3 palavras para falar a mesma coisa. Para dizer a mesma coisa. Sim, porque a gente não pode falar hemlängtan, que é homesickness. Não, é outra coisa. Então a gente tem que falar bitterljud, que é bittersweet. Bitterljud, hemlängtan. Então a gente tem que colocar mais palavras para explicar saudade. Mas em romeno tem dor. Uma palavra, dor, é saudade. Em País de Gales, hirac. É uma palavra também. Então tem traduções assim. Mas saudade é talvez mais famoso, assim, não sei. Estou investigando isso no livro. Ainda não resolveram se é defeito ou virtude. Não sei não. Obrigado. Acabamos a roda oficial de perguntas. Se uma pessoa quiser fazer uma pergunta, pega à vontade. Sim. É certo que no Macau cresciam as alfaces no cemitério? Desculpa falar de novo. É certo que no Macau estavam a crescer as alfaces no cemitério? Sim. Por cima das campas. Ao lado. Assim. Não, eu fiquei chocado. Porque era cemitério luterano. Os luteranos, os suecos são luteranos, assim. É uma coisa muito organizada, morte muito, assim, você não pode ter a face, cenoura lá. Mas como o Macau é muito pequeno, então não tem espaço. Estive a procurar com a vista satelital do Google a ver se ficava as alfaces ali, mas não percebi. Sim, mas tem, com certeza, no cemitério luterano. Porque foi lá, porque foi um sueco que escreveu o primeiro livro sobre Macau. Por acaso, um sueco que estava lá escreveu o primeiro livro, assim, com Hong Kong, assim, ele era cônsul da Suécia. E foi para visitar o túmulo dele. Então eu estava lá procurando, encontrei com uma alface. E podia assim. experimentar a ver como é que sabia nas alfaces da Lars, se calhar tinha um sabor especial. Sim. Muito mineral, assim. Não, mas tenta chegar mais próximo com o Google, assim, porque realmente tem, assim. Eu fiquei, assim, surpreso, de verdade. Mais uma pergunta, pessoal? Eu queria apenas uma coisa. Antes falou aí o Lopes Soares do português em Timor, não? E em Moçambique, também eu tinha lido, não lembro agora onde, mas que o primeiro passo na penetração do português nas populações indígenas foi precisamente quando os guerrilheiros das distintas etnias, não,
tiveram de adotar uma língua, uma espécie de interlíngua, para se compreenderem entre eles. Que tinham de fazer em português. Ah, é? Porque as diferenças entre as línguas próprias de cada tribo, de cada etnia, eram muito grandes. Sim. Então, adotaram o português como língua comum. Eles próprios? Os próprios galegos, sim, para lutar contra os Sim. que impunham a língua. Nunca ouvi falar disso, mas pode ser verdade. E muito interessante também, mais uma vez que eles pegam a língua do opressor e usam contra o opressor. Mas pensa só... Mas porque tem várias línguas em Moçambique. Sim, sim. Várias assim. Então, Acho que já há 25. o quê? 25 25, sim. Então pode ser. Oh, você leu isso aonde? há anos, há muitos anos. É. Não lembro onde é que foi. Não, mas talvez é certo. Assim. Mais uma questão? Faz favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tô com... Você começou falando que o brasileiro é um pouco sensível para as coisas. E aí eu fiquei me questionando se eu perguntaria isso para você, para não parecer tão sensível. Mas acho que acaba com você. Eu não sei se a gente pode definir a preguiça como um pecado brasileiro ou seria mais acomodação. Acho que o brasileiro é muito mais acomodado que preguiçoso. Né? E a ideia da preguiça, ela vem de um período em que foi definido o fim das pessoas escravizadas, e aí Celso Furtado fala isso, ele vai dizer, aquela pessoa que era escravo, que nasce filho de escravo, neto de escravo, de repente está dono do seu destino, o que ele faz com os dias livres dele, já que ele precisa, na semana ele poderia ganhar muito mais do que ele precisa para sobreviver. Aí as pessoas começaram a dizer, bom, ele é preguiçoso porque ele não quer trabalhar. Mas é porque o cara era escravo, filho de escravo, e ele apanhava para trabalhar. Sim. Né? Enfim, aí eu fico pensando, é preguiça o pecado essencial que define o Brasil ou é acomodação? Pode ser acomodação, assim, porque essa coisa de, não preciso fazer, assim, mas como não é um pecado, então não vai entrar no livro. Então, por isso foi preguiça. E como Macunaíma, nessa livro, vocês conhecem esse livro? Sim. É muito forte nessa livro. Ai, que preguiça! Vocês conhecem o livro assim? No Brasil é obrigatório. Uma pessoa que nos primeiros anos ele não fala. Assim, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Ele não fala. E quando a primeira vez que ele fala, oh, que preguiça! Então essa é uma coisa, esse livro saiu nos anos 20, 30, por aí. Acho que 30. 30. É uma tentativa de explicar quem é brasileiro. E esse livro também brinca com essa coisa de cor, porque ele está preguiçoso e ele é negro, mas ele bebe uma coisa e vira branco. Quando ele vira branco, ele pega todas as mulheres, foi convidado para todas as festas, a vida abre. Depois ele bebe de novo, vira negro e volta para assim. Então o livro está tentando explicar o que é brasileiro. E em Macunaíma fala sobre preguiça, assim. Mas em geral, assim, se não fosse o livro, escrevendo um texto para o meu jornal da Suécia, essa vida carioca é mais de acomodação, assim. Tá bom, vamos relaxar. Porque carioca trabalha também, assim. Todo dia, 5 horas de madrugada, chega do subúrbio, do trem para trabalhar. Então tem, mas assim, se você... Poucas cidades que visitei na minha vida, que tem uma praia, tem tantas pessoas numa terça e quarta-feira numa praia. Assim, porque não é turista. Então muito carioca vai para a praia todos os dias. Assim. Essa é uma coisa especial com o Rio de Janeiro. Assim. Então, em praia tem preguiça? Talvez porque você não está trabalhando, você está na praia. Assim. É isso. Mais uma questão? Uma pergunta. Sim. O senhor que esteve nos países, nas suas colónias, qual é a saúde do português nos países estes? Fala aí, por exemplo, em Macau, que praticamente não se fala, que há aquele português que tem de ir
há um bar, acho que é um bar ali onde pode falar com os portugueses. Sim. Em Goa também, parece, não sei, pelo que entendi, também só há poucas famílias já que falam. Sim. Moçambique, em outros países, como sabem o português. Não, mas assim, em Macau realmente foi o país, ex-colônia, que encontrei menos pessoas falando português. Eram nossos restaurantes portugueses, que tinha os portugueses. Onde tomei café de manhã, um pequeno almoço, era o lugar dos advogados portugueses. Então lá era português, mas na rua, taxista, não falava português. Mas é lei, 10% dos funcionários públicos em Macau tem que falar. Alfabetas. Sim. Os brahmanes. Sim. E esses falam português. Exatamente, os ricos lá, eles falam português. Em Moçambique, todo mundo fala português. O único lugar que foi em Niassa, Lixinga, no norte, eles falam Jaú. Então, quando eu estava lá fazendo, era para outro trabalho, eu tinha que contratar um tradutor. Em Angola, eles falam Kimbundu também, claro, mas onde foi em vários estados assim, no país e funcionou muito bem com o português. Tipo um meio português que é misturado com o Brasil, assim. Mas O português lá nas colónias continua a expansão em detrimento das línguas nacionais de lá. Quer dizer, continua a expansão entre a juventude. Não é a língua, quer dizer, proporcionalmente, comparativamente é a língua mais falada, mas não é a língua mais falada comparada com as outras todas. Quer dizer, é a língua minoritária mais falada, porque é a língua neutra. É um bocadinho como aconteceu na Índia após a independência. É uma das razões, porque não é de ninguém, é do colono. Sim. O colono, então continua. Mas está em expansão, não está em detrimento. Não, exatamente, está em Angola principalmente. A juventude, pois. A juventude urbana fala português. Sim. Da capital. Sim, e talvez eles falam Kimbundu também, mas eles usam português. Mais uma pergunta? Quer dizer, apenas queria que falasse um bocado desse sueco que foi tão importante para a independência de Timor-Leste, porque é uma história muito linda. Há um sueco que foi... Sim. Timor-Leste é um país graças ao sueco. Vocês lembram o capítulo do Timor-Leste? Assim, O jornalista. Sim, eu não sabia, assim, estava fazendo muita pesquisa para Timor-Leste para achar esse pecado. Então, quando estava fazendo essa pesquisa, eu vi que um cara chamado Christopher Venner foi o chave principal da atenção para a luta do massacre de Santa Cruz. E ele tinha uma mãe sueca, assim, ele fala sueco. Ele foi criado na Suécia, assim, então para mim, assim, uau, um sueco, Timor-Leste, assim, então a entrevista com ele eu fiz em sueco. Tá? Então para mim foi uma coisa incrível, porque ele queria, porque o problema com o conflito da Indonésia e Timor-Leste era que ninguém mostrou interesse. A ONU não mostrou interesse. Pouquíssimos países, Portugal e Austrália um pouco, mas o resto não, assim. E também porque a Indonésia era tão bom em opressão que não saíram vídeos e fotos e nada. Então, se você quer assim, chamar a atenção, você precisa mostrar fotos. Olha, eles mataram, um vídeo, alguma coisa. Mas foi exatamente o que essa Christopher Venner, que depois se chama Max Ståhl, que é um nome bem mais sueco, porque ele não podia mais usar o Christopher Venner. E ele estava lá no massacre de Santa Cruz e conseguiu filmar tudo, quando estava matando mesmo, assim. E escondeu o videocassete embaixo, no cemitério, e depois, um dia, foi lá para pegar, deu para uma aeromoça da KLM, e essa aeromoça colocou aqui, e conseguiu viajar para Amsterdão e deu para a televisão holandesa. A televisão holandesa mostrou, e depois a BBC, e espalhou. Porque lá foi visto soldados uniformados matando estudantes. E aí começou. Então, um sueco, uma pessoa mudou
o conflito de Timor-Leste. Essa foi uma coisa que não sabia antes, então foi bem impactante. Assim. E o mordomo português. O quê? E o mordomo português. Sim, o mordomo português, que depois o mordomo que chama a atenção para todos os Estados Unidos. Cara, um mordomo. Não, é super simpático, é incrível, assim. Mas isso mostra que uma pessoa pode mudar as coisas. Assim, não é... Ficamos por aqui, pessoal. Vai ser uma questão. Um aplauso para o nosso candidato. Boa! Muito bom, obrigado. Foi um prazer encontrar com vocês. Primeira vez para mim em Galícia, acho que é incrível. Assim, Sabia que existia de se vir cá? Sim, eu sou vikingo. Já foi. O meio tribo já foi aqui. Já fizemos isso. Sim. Não, mas claro. Você estava aqui nos anos 900. Né? Vocês tinha torres para... Mas claro, não é conhecido. Mas eu não sabia que gallego era tão forte e tão parecido com português. Eu não sabia. Isso eu não sabia. Achei que era mais castelhano, talvez algumas palavras assim. Mas aqui na rua eu falo português e todo mundo me entende muito bem. Assim. Eu falo castelhano também, mas eu quero falar em português. Assim. Isso foi uma boa surpresa para mim. Assim. Pessoal, isso aí tá. Obrigado.